E aí, pessoal, separei 3 assuntos para a gente conversar nessa manhã de segunda-feira. Primeiro, a decisão, a projeção da decisão do Grêmio contra o Fluminense. Segundo, ironias que batem a porta de Grêmio e Inter e que nós precisamos pensar. E por fim, Renato e Arezzo, o que existe neste negócio? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora a LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. Imagine você pagando apenas a taxa básica de luz? Pois é isso que a LR faz para você. Então entre agora na descrição do vídeo, conheça os planos promocionais da LR e, claro, pague apenas a taxa básica de luz com as placas solares. Você vai entender e desde o primeiro mês já vai pagar abaixo. Você pode parcelar em 144 vezes no boleto. A oportunidade está aí. A LR proporciona para você. Gente, 3 assuntos importantes que nós temos que conversar, né? Nós temos que discutir Arezzo e Renato. O que há com Arezzo? Nós temos que falar dessas ironias que o futebol nos entrega e nós temos que, claro, projetar o jogo, porque hoje tem muito conteúdo, inclusive direto do Rio de Janeiro. Eu vou começar com as ironias. Grêmio e Internacional viveram um final de semana de ironias grosseiras. Os deuses do futebol parecem ter pego com uma pinça e falado assim: pensem, pensem. Começou com o Grêmio no sábado. O goleador do jogo foi Tassiano, jogador que saiu pela porta dos fundos aqui. E que por muito tempo o Grêmio não conseguiu sequer repor ele. Isso mesmo. O Grêmio não teve capacidade de repor um jogador que era tido como algo abaixo da exigência do Grêmio. E o Inter? O Inter, nas tomadas de decisão em cima da crise, piorou. Não melhorou. Piorou. E eu não estou falando do treinador, porque o Roger é muito mais treinador do que é o Kudê. Eu estou me referindo aos jogadores. O Bernabé é pior do que o René. Mas o René é ruim. Sim. E o Inter, então, piorou. E o que tem de semelhança entre Grêmio e Inter nessa relação? A semelhança se dá quando a gente analisa que essa exigência por vitória, essa régua alta que nós mantemos para Grêmio e Inter, está, na verdade, prejudicando. Porque nós não estamos conseguindo ter um caminho mínimo para chegar nessa régua. Mínimo. Nós estamos nos matando antes de se ter convicção até do que é certo e do que é errado. O Grêmio, o ambiente em determinado momento, ele mais tirou do que botou. Agora, o Grêmio tem uma oportunidade. O Grêmio está montando um grupo jovem e que não vai ganhar no primeiro ano. Ele não vai ser de alto nível no primeiro ano. Porque ele precisa girar. E se nós não tivermos na cabeça essa ideia, nós vamos condenar esse grupo. Ou condenar algumas peças desse grupo, assim como fizemos com muitos jogadores que não necessariamente eram jogadores de completo desprezo, como em determinado momento a gente colocou. E para o Inter, a mesma coisa. O Inter corre atrás do rabo há 15 anos, buscando um time que já acabou. O grande time do Inter lá de 2010, 2006, esse time acabou. E o Inter corre ano a ano atrás disso. Nessa vez, fez no meio do ano, como já fez em outros anos, né? No meio do ano. E quando tu vê o Inter jogar, tu tem a sensação clara de que piorou. Piorou. A linha defensiva do Inter é uma linha de segunda divisão, seja física ou técnica. E aí, por que fez? Pela exigência da mudança. Vamos, a ansiedade. A ansiedade absurda de querer resolver amanhã um problema que não será resolvido amanhã.
Não é assim que se faz futebol. E a gente está vendo isso na extremidade, inclusive da forma de comunicar. Eu me coloco, e eu estou fazendo uma meia-culpa também, de como essas coisas estão mais intensas. Nós estamos caminhando para um ambiente pior do que nós tínhamos. Pior do que nós tínhamos. E acho que isso passa muito também pela nossa, e aí pegando o comunicador como elo de ligação entre o torcedor e o clube. O ambiente está muito tenso. E nós estamos deixando passar algumas situações. Acho importante pensar sobre isso. Renato e Arezzo, segundo tema deste vídeo. O Arezzo, curiosamente, ele não tem tido sequência. A sensação que dá é que o Renato não tem nele ainda uma solução. Isso serve para o Aravena em um estágio ainda menor, porque ele começou um jogo e tal. Então, um estágio ainda menor. O Arezzo não. O Arezzo entrou bem. Depois o Renato botou mais uns minutos, ele não foi tão bem ou não participou tanto. Agora no último jogo botou lá mais por final de novo, como última opção. Eu achei que entrou bem, tem 2 conclusões a gol nesse jogo contra o Bahia, mas o fato é que existe essa sensação. E eu falo sensação analisando única e exclusivamente os fatos. Eu estou olhando para os fatos, não estou discutindo além dos fatos. Eu estou vendo o que está sendo discutido e o que está sendo visto. Só isso. Não entra quando tem que entrar. Contra o Bahia, tinha que entrar mais cedo. O Diego Costa não tem nenhuma condição de jogo. Nenhuma condição de jogo. E o Renato está colocando ali para dar ritmo e tal. Então, esse é um ponto que eu vou ficar avaliando. Porque nós não acompanhamos treino. A gente não tem ação sobre os treinos. Será que está indo tão mal nos treinamentos? Porque a diferença para o Monsalve no tratamento do Renato é gigante. E o Monsalve, em tese, mas o Renato não gosta. Não, o Renato Monsalve está botando para jogar. Está botando. O Bright White já é titular. Então, os 4 contratados, 2 tem espaço. Eu nem coloco, por isso é que eu não coloco tanto o Aravena, porque o Aravena tem o Gustavinho ali, que é melhor que ele, tá melhor. Mas o Arezzo podia jogar de centroavante, porque o outro não tem condição nenhuma. Então, eu vou ficar atento a esse movimento, até para entender o que o Renato pensa sobre o Arezzo, já que nas discussões com o Renato ele está muito agressivo, a gente vê com os fatos. Mas que tem algo, tem. Que tem algo, tem. Ou não treina bem, ou não está ali no gosto do Renato. Não tem muita escapatória, é mais ou menos isso que a gente está vendo. E seja cabeça dura ou não, a verdade está sendo posicionada nesse aspecto. Terceiro ponto, a projeção do jogo contra o Fluminense. Hoje, nós vamos fazer live às 21 horas, direto do Farane. O Eduardo Picão e o Pilar já estão lá, nós vamos entrar direto do Farane. Além disso, nós vamos fazer amanhã em GZH, 4h30 da tarde, abrimos a nossa live para acompanhar a decisão. O jogo entre Grêmio e Fluminense é a decisão do ano, a decisão da temporada. Não tem outro ponto além desse. O Grêmio avançando, joga umas quartas de final de Libertadores com a sensação de que pode algo grande. Feito isso, vamos para uma outra linha, que é a linha de uma possível eliminação, que aí coloca o Grêmio numa outra situação para não cair. Essa é a lógica do jogo. Imaginem o tamanho do jogo, ou da pressão do jogo, que o Grêmio vai ter a partir das 19 horas, direto do Maracanã. Que jogo sensacional! Grêmio e Fluminense, o duelo dos tricolores,
Vai ser bonito de ver e eu acredito muito no Grêmio. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.